Súmula 74, confissão. 1. Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão ficta, artigos 442 e 443 do CPC de 2015, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. 3. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo, leia-se, de determinar novas provas. Isso é importante, Maria, porque o que acontecia? A parte foi devidamente intimada para comparecer à inicial, por exemplo. Aí, o reclamado não compareceu. E aí, o reclamante está pedindo hora extra. Só que o reclamante diz que trabalhava 24 horas por dia, porque tem reclamação trabalhista que é praticamente assim, né? A pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa não tem família, não tem vida. Aí, o que é que o juiz faz? Aplico a pena de revelia e confissão ficta, veja que é uma confissão ficta, ao reclamado por ter sido devidamente intimado, não compareceu à audiência. Aí o que é que o juiz faz? Vou fazer o interrogatório pessoal apenas do reclamante. O que é que o juiz está querendo analisar aí? A realidade fática, né? Porque o reclamante, o juiz pode dizer, você entrava que hora? A petição inicial tinha que o reclamante entrava de 6 da manhã e só largava às 6 da manhã e só largava às 2 horas da manhã, da madrugada do outro dia, tá? E aí, por conta disso, pede hora extra além da 8ª diária e 44ª semanal, pede adicional noturno, pede hora extra por estar descumprindo o intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra, e por aí vai. Aí o juiz diz, o senhor entrava que hora? Aí a parte confessa. Eu entrava de 6 horas, doutor, e largava às 18, de segunda a sexta. Opa! Não é porque a parte está dizendo que trabalha 22, 24 horas por dia que isso é verdade. O juiz pode, na busca da verdade real, né, Maria? Através do seu poder, dever de conduzir o processo, ainda que tenha decretado a pena de revelia e confissão ficta a uma determinada parte, buscar a verdade nos autos mediante outros meios. E isso é muito interessante, porque tinha advogado de reclamante que não queria que o juiz escutasse o reclamante para formar o seu convencimento motivado, pelo simples fato da parte contrária ter sido confessa e revel contra a matéria fática. E lembrando que essa súmula se aplica às duas partes, né? Então, vamos supor que a audiência foi bipartida, teve a conciliação, e aí o autor saiu de lá intimado para voltar para fazer a instrução e não voltou. Vai ser aplicada a confissão ficta, mas o que não impede que o juiz peça outras provas, inclusive depoimento pessoal do réu, né? Exatamente, Maria. Isso também foi importante, essa súmula trazer, porque também os advogados reclamantes achavam que a confissão ficta e revelia poderia ser aplicado só à parte reclamada. E aí, o que era que acontecia? Nessa hipótese, houve a bipartição da inicial, a parte saiu da primeira audiência intimada de quando seria a próxima audiência, né, de instrução, com a colheita das provas orais, etc., e não comparecia. Aí o advogado dizia, não, excelência, mas a confissão ficta só pode ser aplicada, junto com a revelia, a parte reclamada. Não, de jeito nenhum. O princípio, o instituto, se aplica a ambas as partes. Aqui que não implica cerceamento de defesa e indeferimento de provas é porque realmente, às vezes, a confissão ficta é suficiente para o juiz, né? Enfim, por várias questões ele consegue julgar com o que já tem, da teoria da causa madura, e não precisa ficar ouvindo. E aí tem advogado que quer insistir nas provas para deixar tudo bem estabelecido, até porque no tribunal não se reaprecia fatos, né? Então, de fato, o advogado tem essa preocupação. Mas aí essa súmula autoriza, então, o juiz a indeferir.
É porque, Maria, é só a gente pensar. Suponhamos uma ação trabalhista em que o reclamante pleiteia tão somente o pagamento das suas verbas rescisórias, que não foram pagas, né? E a liberação por meio de alvará para ele se habilitar no seguro-desemprego e no FGTS, tendo em vista a dissolução contratual ter ocorrido por iniciativa do empregador sem justa causa, tá? E aí, o empregado junta ao processo a sua carteira profissional, tudo bonitinho e etc. O reclamante, o reclamado devidamente notificado não comparece, não junta nada. E aí, veja, não precisa de outras provas, né, Maria? O juiz, simplesmente pelo fato da confissão feita de revelia, ele vai entender, já que o reclamado não se defendeu, que a dispensa realmente se deu sem justa causa, não tem comprovação nos autos do pagamento das verbas rescisórias, nem do documento de habilitação entregue pelo empregador ao empregado, para ele se habilitar no seguro-desemprego, nem sacar o FGTS. Aí, com o superdano só nisso, o juiz já pode, a causa está madura, julgar da procedência da ação e mandar liberar e condenar o reclamado ao pagamento das verbas rescisórias que não foram pagas. Súmula 77, punição. Nula é a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar. Se a empresa, na própria, tem uma norma regulamentar própria, dizendo que só pode punir o empregado se houver antes um inquérito ou sindicância interno, como é que ela vai punir sem obedecer à norma regulamentar que ela própria criou, né? Por isso que é nula a penalidade. Muito sábia mesmo. Porque aí fica parecendo que é perseguição, né? Súmula 80, insalubridade. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. A eliminação total, consubstanciada em laudo, de qualquer forma de insalubridade por meio dos EPIs competentes, ela exclui. Não existem equipamentos que proteja você, por exemplo, de uma explosão total, né? E aí não tem EPI. Agora, para insalubridade, a gente sabe que os EPIs, devidamente aprovados pelo Ministério competente, eles podem só reduzir a incidência da insalubridade ou eliminar totalmente. Então, se ele eliminou totalmente, não há se falar em pagamento do adicional de insalubridade. Realmente fica caracterizada anos depois. Então, às vezes, vai lá o engenheiro do trabalho, o médico do trabalho no local, e aí ele diz, não, realmente era entregue ao empregador, pelo empregador ao empregado, o EPI adequado. A exemplo dessa súmula, do protetor auricular. Mas, mesmo assim, com o passar do tempo, a telefonista adquiriu, ainda utilizando o protetor auricular. E aí, como é que fica? É bem complicado, né? A responsabilidade é objetiva, então não só fornecer o EPI, mas verificar se está sendo corretamente utilizado e, se não tiver, aplicar advertência, suspensão, quer dizer, a advertência nem tem previsão expressa, mas por uso e costume a gente usa, né? Suspensão e demissão por justa causa, porque se tem um acidente de trabalho, se tem um adoecimento, a responsabilidade é objetiva, né? Inclusive, outro dia, quando eu digo já antes da pandemia, eu fui fazer fui cumprir um mandado de constatação em loco. Qual foi a dúvida do juiz? Se os empregados realmente usavam esses equipamentos. Porque o empregador, é como você disse, além de fornecer, ele tem que fiscalizar a utilização. E aí eu fui lá, obviamente, um dia de surpresa, o juiz foi muito diligente na questão, porque ele mandou expedir o mandado, mas ele mandou ficar sob sigilo, tanto o despacho dele como o mandado, e requeriu que o oficial de justiça cumprisse sem hora marcada. E o reclamante me acompanhasse. Aí eu fui com o reclamante
E aí, realmente, eu constatei lá que tinha equipamento EPI, Maria, muito EPI. E muito dele, que era o cinto, aí o cinto tem que ter um negócio, enfim. Eu cheguei lá e constatei o seguinte, a empresa realmente forneceu EPI a todos os empregados, mas eu constatei em loco que 80% dos empregados não estavam usando. Aí a moça do RH, ela veio indagar, mas a gente fornece. Disse, mas não é o simples fato de vocês fornecerem que lida a responsabilização de vocês. O texto da lei é claro, vocês têm que fornecer e fiscalizar. Ela disse, mas muitos deles não querem usar. Eu digo, aí a empresa adverte, a empresa suspende e a empresa até demite por causa justa. Aí ela disse, a gente não sabia disso. Eu digo, pois é, vocês estão precisando de um advogado trabalhista bom que faça para vocês um compliance. Súmula 81, férias. Os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Essa aqui é o seguinte, o cara tirou 30 dias de férias. Beleza, Maria? Mas você sabe, né? Tem os 12 dias, os 12 meses iniciais, que é o período de aquisição, e o empregador deve conceder a fruição dessas férias com o texto constitucional dentro dos 12 meses subsequentes, que é o período de concessão. Ora, aí o que é que o empregador fez? Ele deixou para dar esse período de concessão de gozo nos últimos 15 dias do último mês. Então, o que é que aconteceu? Digamos que o empregado começou a trabalhar 1º de janeiro de 2020, e aí trabalhou de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, e aí o empregador ele vai ter até 31 de dezembro de 2021 para conceder. Concorda comigo? O que é que o empregador fez? Só foi dar os 30 dias de férias no dia 15 de dezembro de 2021. De sorte que o empregado fruiu 15 dias dentro do período concessivo e 15 dias após o período concessivo. Aí o que é que diz a súmula? Opa, os dias que foram fruídos, que foram gozados fora do período concessivo, têm que ser remunerados em dobro. Então, esses 15 dias devem sim ser remunerados em dobro. Súmula 82, assistência. A intervenção assistencial simples ou adesiva só é admissível se demonstrado o interesse jurídico e não o meramente econômico. Isso, inclusive, está estampado no próprio CPC, né, Maria? Que essa intervenção assistencial tem que demonstrar o interesse jurídico. Súmula 83, ação rescisória. Matéria controvertida. 1. Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. 2. O marco divisor quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão na orientação jurisprudencial do TST da matéria discutida. Esse marco divisor, eu já errei numa questão por falta de atenção. Por isso que eu digo, tem que ler a questão com atenção. Olha o que a banca pôs textualmente. O marco divisor, quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação de dispositivos legais citados na ação rescisória, é a data da inclusão na súmula jurisprudencial do TST da matéria discutida. E aí verdadeiro, não prestei atenção que ele tirou a palavra orientação jurisprudencial e botou súmula jurisprudencial. Então, para você ver, quando eu li assim, jurisprudencial, na minha mente já veio a palavra orientação jurisprudencial quando estava escrito súmula. Então, as palavras são muito importantes de serem vistas uma a uma na assertiva. Porque esse marco divisor é a inclusão na OJ, Orientação Jurisprudencial do TST, de matéria discutida, e não súmula de jurisprudência. Digamos que tem menos formalidade do que a súmula. O inciso 1
que ele também é muito claro, ó, não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão residenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. Óbvio, gente. O magistrado aplicou a letra da lei certinha. Não importa se o tribunal A interpreta de forma X, se o tribunal B interpreta de forma Y, se mesmo dentro do próprio tribunal a turma A interpreta de forma X, a turma B de forma Y. Gente, o juiz aplicou a letra da lei. Não é? Então, assim, não é pelo fato dessa letra da lei ter interpretação controvertida no TRT que vai dar ensejo ao manejo da ação rescisória. O manejo da soma rescisória é quando houver violação da lei, que está lá, depois a gente vai ver quando chegar direitinho. Mas se a lei foi aplicada certinho e sua interpretação é controvertida, infralegalmente, paciência. Súmula 84, adicional regional. O adicional regional instituído pela Petrobras não contraria o artigo 7º, inciso 32 da Constituição. Súmula 85, compensação de jornada. 1. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Que era uma dúvida, né? Porque o inciso da Constituição traz acordo ou negociação coletiva. Então, a gente não sabia se coletiva dizia respeito ao acordo ou se só a negociação. O acordo individual para a compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. 3. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas extras excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Isso aqui tudo foi incorporado pela reforma trabalhista, agora está lá expresso na CLT, né? Ó, esse inciso 1, que ele fala assim, ó, a compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. Aí, o parágrafo 6º do artigo 59, ele diz que é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Então, a súmula que ela previa a possibilidade de acordo de compensação de jornada somente por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva, ela colide com o texto da Constituição, da CLT, que diz claramente em seu artigo 59, parágrafo 6º, que esse acordo de compensação dentro do mesmo mês, ele pode ser feito de forma individual, por escrito ou até tácito. 4. A prestação de horas habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. 5. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. 6. Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60 da CLT. Já essa parte aqui foi bem modificada pela reforma. Quando a súmula diz que o acordo de compensação na modalidade banco de horas, que é o inciso 5, né, da súmula 85, só pode ser estipulado por acordo ou convenção coletiva, também houve alteração. E aí eu vou ler só rapidinho aqui o artigo da duração jornada de trabalho, que é o artigo 59 da CLT, que diz assim, ó: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ok. Cuidado, porque o caput desse artigo ele está versando, por enquanto,
sobre hora extra. Então, pode fazer hora extra diária, não excedente de 2. E aí pode ser por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. É uma coisa. Parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% a superior da hora normal, de acordo com a própria Constituição. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais previstas, nem seja ultrapassado o limite de 10 horas. Aqui ele está falando um pouquinho sobre compensação e um pouquinho sobre banco de horas. Só que aí ele vem detalhar. Parágrafo 3º. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos parágrafos 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras, não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Agora que a gente vem bem interessante. O banco de horas, de que trata o parágrafo 2º desse artigo, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Opa, devagar. Pela súmula 85, banco de horas só mediante acordo ou convenção coletiva, ok? É lá no inciso 5 ou 6. Pela CLT, o banco de horas pode ser também por acordo individual escrito, porém, essa compensação do banco de horas tem que se dar no período máximo de 6 meses, ok? Já o regime de compensação, Maria, que não o banco de horas, ele pode ser por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Então, qual é a diferença de um? Banco de horas, acordo individual escrito. Ora, se eu posso por acordo individual escrito, eu também posso por acordo coletivo e também posso por convenção coletiva de trabalho. E para compensar, dentro de 6 meses. Já a compensação mensal pode ser por acordo individual, tácito ou escrito, por óbvio que também pode ser por acordo coletivo de trabalho, por convenção coletiva de trabalho, e a compensação é dentro de 6 meses. Nessa esteira, a gente tem que ter muita cautela quando dá análise dessa súmula número 85, para analisá-la em cotejo com o novo artigo 59 e seus parágrafos da CLT.